Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ler uma das obras mais importantes da literatura brasileira e observar o homem com suas dúvidas, certezas, paixões e medos, com uma dedicatória extremamente chamativa. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. E logo depois, na próxima página, o autor defunto chama o leitor para uma conversa e avisa: a obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus, Brás Cubas. E acabou se tornando um dos maiores clássicos da literatura realista no Brasil, marcando o início da fase mais madura e qualificada deste autor. Brás Cubas, nosso protagonista, quando vivo, foi filho de ricos. Viveu como burguês no Rio de Janeiro. Uma criança muito mimada. Era bagunceiro ao ponto de ser apelidado de menino diabo. Sua família tinha escravos como qualquer família de elite brasileira no século XIX. Era amigo de Quincas Borba, na escola. E logo na juventude, Brás Cubas se apaixonou por Marcela, uma prostituta. Quando o pai de Brás Cubas descobriu que ele roubava dinheiro para dar presente para Marcela, ele mandou o filho para estudar em Portugal. E ele consegue o diploma, mesmo sendo um péssimo aluno. E quando voltou para o Brasil, perdeu sua mãe e depois se exilou no campo. Porque para quem só tinha uma vida fútil, foi uma perda drástica. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no século XIX. Era neto de escravos. Foi pobre e mal frequentava a escola. Logo jovem já trabalhava em um jornal e desde então só progrediu. Foi casado por 35 anos com Carolina Augusta Xavier. Isto o abalou profundamente. Quando ele faleceu, foi decretado luto oficial do Rio de Janeiro. Suas principais obras são Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Durante o tempo, eu hesitei em começar essas memórias pelo começo ou pelo fim. No caso, se falaria em primeiro lugar do meu nascimento ou da minha morte, mas percebi que seria vulgar começar pelo nascimento de duas coisas. Me levaram a escolher uma forma diferente. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. A segunda é que dessa forma a história ficaria mais interessante e moderna. Brás Cubas, filho de uma elitizada família carioca e narrador do livro. Após morto, conta como foi sua vida. Virgília foi a grande paixão de Brás Cubas. É a sobrinha do ministro, a quem o pai de Brás enxergava como ponte para o filho se dar bem na política. Marcela foi o amor da adolescência do nosso protagonista. Eugênia, filha de um casal que Brás viu atrás da moita. Como era coxa, ele não quis levar o romance adiante. Nha Loló, moça que aos 19 morreu de febre amarela. Era a última possibilidade de casamento para Brás Cubas. Lobo Neves, personagem traído. Afinal, sua esposa Virgília o traiu com o nosso protagonista. Ele tinha sólida carreira política e depois se mudou, levando sua esposa. Quincas Borba, teórico do humanismo e amigo de Brás Cubas, morreu demente. Ao criar o narrador que conta sua vida depois de morto, Machado de Assis muda totalmente os horizontes da literatura brasileira, além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época. Foi assim que cheguei, aqui, como quem se retira tarde do espetáculo. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi a menos a pneumonia do que uma ideia fixa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reunicie todos os elementos de uma tragédia. Pé à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto. Via-me ao longe ascender do chão das turbas e remontar ao céu como uma águia imortal. Recebi em cheio o golpe de ar, adoeci logo e não me tratei. Trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Foi a minha invenção que me matou. Assim corre a sorte dos homens. Com essa reflexão, me despedi da mulher mais formosa entre as contemporâneas suas. Imagine o leitor que nós amamos muitos anos antes. Virgília, eu vi-a, agora não qual era, mas qual fora,
quais fôramos ambos. Quem diria? De dois grandes namorados, de duas paixões sem freio, nada mais havia, ali, 20 anos depois. Anda visitando os defuntos? Ora, defuntos, anda a ver se põe os vadios para a rua. Que ideias essas? Olha que não volto mais, morrer. No segundo capítulo do romance, Brás Cubas conta que teve uma grande ideia: criar um remédio capaz de aliviar a melancolia humana. Além dessa ideia, o narrador passa a sonhar com a glória que irá receber por criar algo tão milagroso. Porém, vemos no fim do livro Brás Cubas confessar sua frustração por não conseguir produzir o mágico remédio, e depois de sua morte, o narrador relembra o seu caso. Divino emplasto, tu me darás o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque era genuína a direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vós ficastes eternamente hipocondríacos. Resumindo, Brás Cubas teve uma vida medíocre. O desfecho de sua história é que ainda depois de Virgília, Brás Cubas se interessou por Eugênia, mas perde o interesse por ela ser manca. Ele gostou também de Nhallaló, mas ela morreu jovem. E todas essas memórias são resgatadas de uma maneira não linear, sendo contadas a partir da perspectiva e da subjetividade do próprio Brás Cubas. Além disso, o personagem principal tendo uma carreira política sendo ministro. Mas o desejo não durou. Mais tarde, até lança um medicamento, um emplasto, que supostamente curaria qualquer doença e o tornaria uma pessoa famosa. E por fim, uma simples corrente de ar o deixa acamado, o que causa sua morte. Apesar de viver uma vida sem sentido e sem realizações, ele se orgulha por nunca ter caído em um suor dele para se sustentar. E nós vamos perceber isso ao longo da leitura com essa metalinguagem característica do livro Memórias Póstumas. É muito importante se recordar dessa palavrinha. A obra interage com o leitor. Você está lendo o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e, de repente, o autor se dirige a você que está lendo. Isso é metalinguagem, quando a obra fala de si mesma. Machado de Assis é considerado pela crítica o maior escritor brasileiro de todos os tempos. A sua obra foi à frente de seu tempo, da estética realista que antecipou a modernidade. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos a presença de um defunto autor, o narrador protagonista, que está contando a sua vida depois de morto. Isso quebra com a proposta realista da época e também tem capítulos curtos formados por pontos, exclamações, interrogações e capítulos em brancos. Antecipam essa irreverência própria da narrativa moderna. A característica mais marcante do estilo machadiano é a digressão. A narrativa de Machado de Assis é constantemente interrompida por comentários metalinguísticos e intertextualidades, histórias paralelas e principalmente análises filosóficas da sociedade e do indivíduo. Isso faz com que seus enredos fiquem sempre fragmentados e embaralhados. Essa dificuldade de leitura, no entanto, é compensada pelo humor, inteligência e pela estrutura dinâmica e moderna de seus livros. A publicação feita pela Revista Brasileira entre março e dezembro de 1880, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o primeiro passo do realismo no Brasil. Como fica claro no título, quem narra já está morto, o que vai contra a estética realista. Noções como verdade, ciência e razões são discutidas e analisadas por Brás Cubas. O narrador vê o mundo com ceticismo e desprezo, e dirigindo sua crítica ao gênero humano, transformando o próprio leitor em uma das vítimas das ironias do livro. Diante de tanta audácia do convite provocador, como não continuar lendo? O narrador defunto tinha razão. Há mais de 130 anos, Memórias Póstumas de Brás Cubas é lido por leitores de todo o mundo, como foi observado pelo professor Guimarães. Um convite que o pesquisador faz para os vestibulantes, que o aluno pode aproveitar muito, tanto a leitura do livro como o que se pensou e se escreveu sobre ele durante todo esse tempo, por tratar de todas as grandes questões da humanidade, desde as mais comizinhas às mais amplas. Ele permite avaliar o nível de entendimento e crítica dos seus leitores. E agora eu gostaria de finalizar dizendo: esse é o romance que pôs a literatura e a cultura brasileira em outro patamar, na medida em que questionou todos os programas, crenças
ilusões e preconceitos.